Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Israel Miranda e você está no canal Ponto de Equilíbrio. O canal tem esse nome porque minha vida tem sido norteada desde o seminário teológico por uma frase que li no livro Crer é também pensar de John Stott. John Stott, no seu livro, disse algo que marcou e tem marcado minha vida, que é que o nosso zelo seja dirigido pelo conhecimento e o nosso conhecimento inflamado pelo nosso zelo. Dali em diante, essa frase tem sido a frase que tem norteado a minha teologia, tem norteado o meu pastoreio, tem norteado a forma como vejo muitas questões na fé cristã. E por isso penso que o equilíbrio é indispensável para quem se propõe a fazer qualquer coisa na vida e pensar o mundo, a igreja e teologia também. E de hoje em diante eu estou aqui para anunciá-los que neste canal teremos 2 vídeos por semana neste formato. Até agora os vídeos que temos no canal são vídeos de pregações minhas na igreja onde eu pertenço, auxilio como pastor e alguns lugares do Brasil que eu tenho tido a oportunidade de viajar para pregar. Inclusive o convido a assistir, que creio que algumas delas serão de grande bênção para você, sua família e seu ministério. Hoje, em tom inaugural, nesse formato de vídeo, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre como os pentecostais relacionam a ênfase na experiência com o Espírito com a Bíblia Sagrada. O pentecostalismo é uma tradição que é muito conhecida como uma tradição que enfatiza o Espírito Santo, a experiência com o Espírito Santo. Mas e como é que a gente relaciona isso com a Escritura? Como pentecostais, nós defendemos e cremos que a Bíblia é o nosso manual de regra de fé e prática. O que é isso? Nós cremos que tudo aquilo que a gente acaba crendo e fazendo como cristãos, o norte é a Escritura. A nossa fé e a nossa prática devem estar alinhadas na Escritura. Em outras palavras, a teologia bíblica é quem define o que fazemos e o que nós cremos. Portanto, se nós enfatizamos a experiência no Espírito, ela deveria ser norteada pela Escritura. E como é que nós pentecostais analisamos e vemos essa questão? Vou trabalhar a partir de 3 pontos que os pentecostais têm desenvolvido e têm pensado sobre a experiência no Espírito e a Escritura. O primeiro é a constatação. O cristão pentecostal, quando lê a Escritura, ele constata na Escritura a experiência com o Espírito. Isso no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, as manifestações, a experiência com o Espírito Santo que encontramos nelas são exuberantes. Tanto começando com Moisés, em número, quando Deus diz a ele que iria repartir com 70 anciões a unção que estava sobre ele, e eles são cheios do Espírito Santo e profetizam. Ou ainda em 1 Samuel capítulo 10, quando Saul vai se encontrar com um grupo de profetas e ele é cheio do Espírito e também começa a profetizar. Aí vem os juízes, e em Juízes encontramos vários deles cheios do Espírito Santo, sendo capacitados para cumprir a missão que Deus havia dado a eles. E a gente vai encontrar os profetas, a mesma coisa. Vem sobre eles o Espírito Santo e eles profetizam. No Novo Testamento, nós encontramos lá em Lucas, por exemplo, Zacarias cheio do Espírito Santo e profetiza. Isabel cheia do Espírito Santo e também profetiza. Nós vamos encontrar ainda em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2, eles são cheios do Espírito Santo e agora não estão profetizando, estão falando em línguas estranhas. Isso vai se repetir em Atos 8, em Atos 9, em Atos 10, em Atos 19, em que o Espírito Santo enche os cristãos e profetizam, falam em línguas, cantam de forma inspirada ao Senhor.
Portanto, para o crente pentecostal, a experiência no Espírito é uma realidade na Escritura. Ele encontra a experiência do Espírito na Escritura. Então, como pentecostais, nós cremos que a experiência pentecostal, a experiência no Espírito, ela é, no mínimo, ou encontrada nos registros bíblicos, ou uma experiência semelhante à experiência que temos no registro bíblico. Portanto, é uma experiência constatada na Escritura. O segundo ponto dessa relação, qual é? É o ponto da promessa. A Escritura não apenas contém relatos da experiência no Espírito, ela também nos promete um derramamento do Espírito que nos afeta. Quando você lê Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, nós encontramos o quê? Uma promessa do derramamento do Espírito Santo. E não só em Joel, tem outras tantas promessas, mas ficamos em Joel. E quando em Atos 2 se cumpre esta promessa, Pedro usa o texto de Joel para fundamentar o que é aquilo que ele vivia. E quando Pedro interpreta a experiência de Joel, ele vai dizer que aquilo que eles viviam em Atos 2 era o cumprimento de uma promessa que era para os judeus que estavam naquele dia, naquela festa, para os seus filhos e todos quanto o Senhor chamar. E o pentecostal entende como que é, que o todos quanto o Senhor chamar são aqueles que viriam depois daquele dia, que o Senhor também chamaria. E nós hoje fomos chamados também pelo Senhor. Portanto, a promessa é também para nós. Por isso, a promessa bíblica do poder do Espírito Santo nos alcançou. Então, enfatizamos a experiência com o Espírito. Por quê? Porque é, antes de qualquer coisa, uma promessa bíblica. E a terceira realidade é o quê? É a leitura pentecostal continuacionista da Escritura. O pentecostal, quando lê na Escritura, em Atos 2, o que aconteceu em Pentecoste, ele a lê como um evento contínuo. Digamos, aquilo que aconteceu em Pentecoste não está restrito, não ficou restrito à igreja do passado. Ela é contínua, podemos ver nos dias de hoje, podemos experimentar. Qual é a diferença do cristão pentecostal com o não pentecostal? O não pentecostal lê em Atos 2 e diz o quê? De fato aconteceu, mas o que aconteceu ficou restrito à igreja do passado. O pentecostal diz não, o que aconteceu lá pode ser vivida nos dias de hoje. Essa leitura continuacionista, ela é tanto para os dons espirituais como para a experiência pentecostal do batismo no Espírito Santo. Portanto, o pentecostal, quando olha para a Escritura, ele constata a experiência. Quando olha para a Escritura, ele encontra a promessa dessa experiência. E quando olha para a Escritura, ele a vê como uma experiência continuacionista. Hoje, essa experiência continua para nós também. Portanto, a experiência pentecostal não é resultado de fanatismo ou de subjetivismo. É uma experiência resultado da leitura pentecostal ao constatar a experiência na Escritura, da crença pentecostal na promessa bíblica da experiência e da leitura pentecostal continuacionista, que a experiência continua para nós hoje. Deus lhe abençoe, que continuamos crendo no poder pentecostal, mas sempre fundamentados na palavra de Deus. Curta, se inscreva e compartilhe com outras pessoas. Um abraço.